cidade. Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural. Pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia. Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia. Grande FM Rural, comece bem no seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 6 de abril, levando para vocês os seguintes destaques. O plantio do milho chega à reta final com preço alto em Mato Grosso do Sul. Cooperativa amplia cadeia produtiva de suínos no estado. Celulose puxou as exportações estaduais esse ano. O Brasil aumentou exportações de carne bovina. E dirigentes da AgriShow cobrarão ações dos candidatos a presidente. Não compre picape antes de comparar. Os distribuidores Ford oferecem muito mais. Aproveite! No trânsito, a vida vem primeiro. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110. Fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Sexta-feira ensolarada em Dourados e região. Céu com algumas nuvens e não chove. Temperatura amena agora cedo ao redor de 19 graus e a máxima chega a 31. A Cooperalfa, com mais de 50 anos, atua na região do Mato Grosso do Sul com parcerias de suínos e na comercialização de cereais como milho e soja, além de defensivos e fertilizantes. Cooperativa com matriz e filiais em Santa Catarina e unidades também no Rio Grande do Sul, Paraná e no Mato Grosso do Sul, em Dourados, Sidrolândia e Nova Alvorada do Sul. Conheça a filial de Dourados, localizada na BR-376, na Estrada Dourados a Fátima do Sul, no quilômetro 7. Ou ligue no 3489-1785. Solidez, segurança, credibilidade e confiança nos negócios a serviço do homem do campo, ao seu alcance. Seja um cooperado Cooperalfa, afinal somos todos Alfa. A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo. Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias que você põe na mesa. Manteiga é Cambi, é daqui. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses preços. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 134,00 pela arroba do boi gordo à vista. O friboi de Ponta Porã manteve R$ 136 com 30 dias para o pagamento. No Brasil Global, R$ 123,00 pela arroba da vaca gorda à vista. No friboi, R$ 126 a prazo. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 32,00 e a de soja a R$ 70,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,34 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura,
tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Uma pesquisa divulgada pela Embrapa indicou que, no período chuvoso, onde os bovinos costumam ser alimentados por pastos de boa qualidade, a emissão de gás metano no meio ambiente é cerca de 9 vezes menor do que no período seco, quando as pastagens são escassas. O resultado contrapõe pesquisas estrangeiras que apontavam a pecuária brasileira como poluidora ambiental. Os resultados foram obtidos na região dos Cocais maranhenses e fazem parte da tese de doutorado de Marcílio Newton Lopes da Frota, sendo apresentado no programa de doutorado integrado em zootecnia da Universidade Federal do Ceará. Os dados obtidos por Frota indicam que a emissão de metano é relacionada à alimentação do animal. Quanto menos fibroso e mais digestível for o alimento consumido, menos metano será produzido. Condições climáticas desfavoráveis na Argentina e a redução da área para o plantio nos Estados Unidos inflaram a cotação do milho em Mato Grosso do Sul. Em março, a saca do grão registrou média de R$ 31,51, cerca de 32% a mais que em fevereiro. Em relação ao mesmo período do ano passado, quando o valor estava em torno de R$ 23,00 a saca, o aumento é de 32%, segundo dados divulgados pela FamaSul, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado. O ritmo de comercialização passou a ter uma dinâmica maior nos últimos dias, quando saiu o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, apontando redução na área de plantio americana, além de uma quebra muito forte da safra argentina, comentou o consultor da Granos Corretora, Carlos Ronaldo Dávalo. Somando esses dois fatores, acabou se refletindo uma alta das cotações no mercado internacional, propiciando uma melhor remuneração para o produtor aqui do estado, disse o Dávalos. O agronegócio foi responsável por 23,5% do Produto Interno Bruto, o PIB, do Brasil em 2017, sendo a maior participação em 13 anos, de acordo com o levantamento da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. O mesmo relatório revelou ainda que a criação de empregos foi a mais alta em 5 anos nos setores de agricultura e produção de carne, os únicos segmentos da economia que aumentaram o emprego. Para entender a percepção dos moradores das grandes cidades brasileiras sobre esse setor vital para a economia, a Bridge Research desenvolveu o estudo Agronegócio, Percepção Urbana do Agro. Dentre os mais de 1.000 entrevistados nessa pesquisa, 94% deles acreditam que o agronegócio é importante ou extremamente importante para o Brasil. 89% concordam que somos o país do agro e 88% destacam que temos uma vocação natural para esse conjunto de atividades econômicas. Exportações de Mato Grosso do Sul cresceram 6,4% no primeiro trimestre desse ano em relação ao mesmo período de 2017 e acumularam receita de US$ 1.195 milhões em vendas, diante de US$ 1.123 milhões entre janeiro e março do ano passado. Os dados divulgados nesta semana pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços refletem o bom desempenho em vendas externas de produtos importantes para a pauta de exportações aqui do estado, como a celulose, atualmente a primeira no ranking dos principais produtos comercializados no ano para o exterior. Com 33% de participação nas exportações mato-grossenses do Sul, a celulose teve no primeiro trimestre desse ano faturamento de US$ 398 milhões, alta de 68% em relação ao mesmo período de 2017, quando foram vendidos 235 milhões.
O volume de celulose embarcado para mercados externos cresceu 62% e passou para 954.961 toneladas. Em contrapartida, a soja, que equivale a 24,5% da pauta de exportação de Mato Grosso do Sul, recuou em vendas e receita e fechou em 305 milhões de dólares, montante 27% inferior ao do ano passado. A quantidade do grão enviado para o exterior reduziu para 798 mil toneladas nesse primeiro trimestre de 2018. O consumo doméstico de carne bovina enfraquecido. O mercado externo continua sendo um importante canal de escoamento do produto brasileiro nesse ano e, consequentemente, um fator de sustentação aos preços internos da arroba do gado gordo. De janeiro a março de 2018, o volume de carne bovina in natura exportado e a receita obtida com vendas foram recordes para um primeiro trimestre. De acordo com dados da SECEX, o Brasil embarcou 319 mil toneladas de carne bovina in natura no primeiro trimestre desse ano, 20,5% acima do volume exportado no mesmo período do ano passado. Quanto à receita, somou 4 bilhões 217 milhões de dólares no período, 24% superior à obtida entre janeiro e março de 2017. O Brasil, maior exportador de carne bovina, deve alcançar em mercados que pagam melhor pela carne brasileira, com o reconhecimento do país como livre de aftosa com vacinação, declarou o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, durante evento em Brasília. O país deverá ser reconhecido como livre da aftosa com vacinação em maio, durante a Assembleia da Organização Mundial de Saúde Animal em Paris. Em cerimônia com a presença do presidente Michel Temer, Maggi fez sua afirmação relativa, não esclareceu a quais mercados que pagam mais pela carne, em momento que o Brasil segue enfrentando algumas barreiras consideradas técnicas para exportar carne bovina in natura para os Estados Unidos, devido aos problemas sanitários registrados no ano passado. Os organizadores da AgriShow dizem que vão cobrar os pré-candidatos à presidência da República propostas de incentivo à indústria e ao agronegócio, principalmente desoneração fiscal, justificando que os produtores rurais vêm sustentando o país durante a crise nos últimos anos. Apesar de ser direcionada para o setor agrícola, a feira, que acontece há 25 anos em Ribeirão Preto, São Paulo, costuma receber políticos de todo o país. Em 2015, por exemplo, o presidente Michel Temer esteve no evento, ainda quando ocupava a vice-presidência. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, João Carlos Marquesan, afirmou que um documento com as principais reivindicações já está sendo entregue aos postulantes a presidente. A 25ª AgriShow acontece entre 30 de abril e 4 de maio e espera receber cerca de 150 mil visitantes de 70 países. A expectativa dos organizadores é que o volume de negócio alcance 2 bilhões e 300 milhões de reais, o que representa 8% de aumento em relação ao ano passado. Para ampliar a granja multiplicadora de suínos no município de Rio Verde, a Cooperativa Agropecuária de São Gabriel do Oeste, a Coasgo, vai financiar 44 milhões e 900 mil reais junto ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO. O valor corresponde a 90% dos 49 milhões e 900 mil que serão investidos. O financiamento foi aprovado anteontem pelo Conselho Estadual do FCO e vai ajudar no projeto de elevar de 3.500 para 5.000 suínos entregues por dia para o abate no frigorífico Aurora, em São Gabriel do Oeste. O empreendimento ainda deve gerar empregos diretos de aproximadamente 36 empregos diretos e aproximadamente 150 indiretos, além da movimentação financeira naquela região. Atualmente, a Coasgo conta com 436 cooperados, sendo 100 da suinocultura. Com o recurso, a cooperativa vai adquirir 5.000 matrizes, avós e bisavós, e 35 machos para diagnóstico de cio, para produzir nos próximos anos 19.136 suínos terminados, 40.040 leitoas para reprodução
e 80.808 leitões com 23 quilos para terminação. A área em Rio Verde foi escolhida atendendo questões sanitárias. Poucos agricultores familiares em Mato Grosso do Sul se interessaram em participar do programa de renegociação de dívidas com o governo federal e a baixa adesão tem preocupado a Agraer. Embora o prazo termine em julho, a lista de documentos exigidos é grande e isso pode complicar a vida de quem deixar para a última hora. O coordenador substituto da Unidade Técnica Estadual da Agraer, Fábio Guimarães de Campos, explicou que o refis envolve créditos obtidos junto ao Banco da Terra ou pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário para aquisição de lotes. Podem participar os agricultores que têm pelo menos 2 parcelas atrasadas. O refinanciamento afeta não somente os débitos, mas dá desconto de até 95% em todo o saldo devedor restante. Por exemplo, se uma pessoa ainda tem 100 mil pendentes, ela vai pagar somente 15 mil e quitar todo o contrato, afirmou o Fábio Campos. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Maggi participou da sessão do Senado que tratou da febre aftosa. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairio Maggi, atribuiu a muito esforço, trabalho, conhecimento, dedicação, geração de técnicas e luta de produtores rurais os avanços obtidos para a erradicação da febre aftosa no país. Maggi participou na manhã desta segunda-feira da sessão comemorativa do Senado pelo reconhecimento internacional da condição de país livre da doença com vacinação, que foi proposta pelo senador Valdemar Moca. O reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde Animal, OIE, está previsto para o próximo mês de maio, durante reunião da entidade em Paris. Recomendação com esse objetivo foi feito pelo Comitê Científico da OIE, que é composto por 180 países. O ministro lembrou que nos anos de 1960, o Brasil iniciou o combate mais intenso à febre aftosa, por meio de campanhas de vacinação em regiões pioneiras e comentou sobre o grande salto dado nos anos seguintes até o lançamento do Plano Estratégico do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, para consolidar a condição sanitária e avançar na meta nacional de zona de livre da doença, sem vacinação, o que deverá ser concluído em 2023. Eram tempos em que importávamos carne e leite, e milhares de focos da doença acometiam nossos rebanhos, todos os anos. Mas não fraquejamos na nossa luta para erradicar a doença. Até chegarmos no ano passado ao Plano Estratégico do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção de Febre Aftosa, que lançamos para consolidar a condição sanitária conquistada para a febre aftosa e avançar como zona livre de febre aftosa sem vacinação para todo o território nacional. No mês de abril, o Brasil completa 12 anos sem ocorrência de febre aftosa. Com esse novo status, a pecuária brasileira partirá para um patamar mais alto. Conquistaremos até 2023 o reconhecimento internacional de todo o país livre de febre aftosa sem vacinação. O secretário de Defesa Agropecuária do Ministério, Luiz Rangel, destacou o trabalho feito pelos médicos veterinários durante muitos anos que permitiram alcançar o reconhecimento com vacinação e futuramente a erradicação da doença no país. Eu queria destacar especialmente o trabalho que foi conduzido durante muitos anos pelos médicos veterinários, não só do Ministério da Agricultura e das agências estaduais, mas também dos médicos veterinários privados desse país, que com técnica, com foco, conseguiram fazer o que muitos acreditavam ser impossível, né? Trazer um país com as dimensões gigantescas que nós temos para esse status de livre
ainda com vacinação, mas olhando para um futuro cada vez mais ousado de fato se movimentar para a questão da erradicação e retirada da vacina. Já o diretor do Departamento de Saúde Animal do MAPA, Guilherme Marques, lembrou também o envolvimento do corpo técnico do MAPA e detalhou aos senadores os passos do plano traçado até 2023 para a retirada da vacinação, o que já é realidade no estado de Santa Catarina, por exemplo. Eu queria registrar o agradecimento a toda a equipe do Ministério da Agricultura, os auditores fiscais, o Departamento de Saúde Animal, todos que ali já estiveram, já saíram por aposentados ou infelizmente porque já se foram, e dizer aos senhores do Departamento de Saúde Animal e todas as superintendências que são peças-chave. Mas, sem sombra de dúvida, sem a participação de outros departamentos estratégicos e da Secretaria, também não teríamos condição de ter alcançado isso. E aí eu faço o registro do DIPOA, com suas inspeções sistemáticas em todos os animais que são abatidos, informando e notificando de pronto a Defesa Sanitária Animal para fazer uso desses dados ali observados, como também o DEFIP no que diz respeito ao fornecimento de insumos de qualidade para poder a gente avançar. A conquista a ser oficializada no próximo mês, de acordo com o ministro, significa a possibilidade de consolidação e ampliação de mercados para os produtores pecuários brasileiros. Em 2017, somente a pecuária representou um valor bruto da produção de 175,7 bilhões de reais. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma ótima sexta-feira para todos. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.